Fala pessoalzinho, como estão vocês? Tudo bem? Professor Gabriel Zanardi do canal Rota Enem, o canal que te ajuda a ser aprovado no Enem. E hoje vamos lá para mais uma aula de geografia política, tá pessoal? Hoje a gente vai falar sobre a nova ordem mundial, né? Que nova ordem é essa? Esse eu já adianto para vocês, pessoal, que esse é um dos temas mais cobrados em questões de geopolítica em todos os grandes vestibulares, inclusive no Enem, tá? Ele aparece, inclusive, constantemente nas redações. Então, entender essas mudanças, entender esse conceito e as mudanças que vêm associadas a ele, pode muito fazer toda a diferença na hora da prova. Então, fica ligado. Participa com carinho aí, se você tiver dúvida ao final, deixa teu comentário, deixa tua dúvida, que eu respondo na medida do possível. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Qual é o nosso cardápio da aula, né? O que a gente vai discutir ao longo dessa aula? Então, em primeiro lugar, vamos falar que nova ordem mundial é essa. Ao longo da história, desde que o Estado-nação surgiu, a geopolítica ela se divide em ordens mundiais, momentos em que, de acordo com as potências de cada época, o mundo esteve mais ou menos dividido em áreas de influência. Então, quando a gente pensa em ordens mundiais, a gente retoma, claro, com certeza, a antiga ordem multipolar, a ordem do imperialismo do século XIX. Essa ordem chega ao fim com a Primeira Guerra Mundial, né? É o fim da paz mundial, é o fim da ordem mundial, uma total desordem se instaurou na geopolítica global. Ao final da Segunda Guerra Mundial, uma nova ordem surgiu, que foi a ordem bipolar da Guerra Fria, que vai durar de 1945 a 1991, com o fim da União Soviética, e o colapso da União Soviética, aí sim, nos traz a nova ordem mundial. Essa ordem que, a priori, ela já é diferente de todas as duas anteriores, porque ela é uma ordem unimultipolar. O que significa isso, pessoal? É uma ordem unipolar no campo político-militar, em que os Estados Unidos, eles são, sem sombra de dúvida, a grande potência da contemporaneidade. Então, considerando os aspectos políticos, influência e militar, poderio militar, os Estados Unidos são a única grande potência, tudo bem? Por isso que ela é chamada de ordem unipolar. Contudo, ao mesmo tempo em que ela é unipolar, ela é também uma ordem multipolar. Por quê? Porque no campo econômico nós temos vários polos de desenvolvimento econômico na contemporaneidade, tudo bem? Além dos Estados Unidos, existem outros países que concorrem com os Estados Unidos, tá? Dividindo esse poder econômico na contemporaneidade. Então, de cara, você já sabe, ordem unimultipolar, por quê? Porque no campo político-militar ela é uma ordem unipolar, no campo econômico ela é uma ordem multipolar. Tudo bem? Grava essa informação, ela é básica, ela é conceitual, mas ela é fundamental para todo o resto que a gente vai ver nessa aula. A segunda coisa, pessoal, é o seguinte. Logo que essa nova ordem mundial se formou, nós tínhamos naquele momento, nos anos 90, três grandes polos de poder econômico. Além dos Estados Unidos, a União Europeia, ela surgia, tá? Ela se formava a partir da assinatura do Tratado de Maastricht. Então, além dos Estados Unidos, tínhamos a União Europeia como uma grande potência econômica e também o Japão, que se reconstrói e se torna, naquele momento, a segunda maior economia do mundo. Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi destruído pelos Estados Unidos, ele retomou o crescimento econômico, ele se reconstruiu, se reinventou, se reindustrializou, foi crescendo e, nos anos 90, o Japão se torna a segunda maior economia da época. Esses três grupos, então, Estados Unidos, Japão e a União Europeia, é o que nós chamamos, pessoal, de tríade de poder pós-Guerra Fria. Vários textos que vão aparecer nos vestibulares vão falar sobre isso com vocês. A tríade de poder, ou teoria da tríade contestada, como já foi cobrada por questões aí da FUVEST. Então, tríade de poder pós-Guerra Fria está se referindo a esse grupo de países de industrialização pioneira, países de economia central desenvolvida, Estados Unidos, Japão e a União Europeia. São os três blocos, vamos chamar de blocos, já que a União Europeia ela não é um Estado, né? Ela é uma organização supranacional. Esses três blocos de poder econômico que se formou logo nos anos 90.
E aí, de cara, a gente mantém a hegemonia norte-americana no campo político-militar, mas no campo econômico surgem aí concorrentes, o Japão e a União Europeia. E eu gostaria de, antes de mais nada, de provocar vocês com a seguinte questão, com o seguinte pensamento. Será que essa hegemonia norte-americana, tanto no campo econômico, já que é o maior PIB da atualidade, e principalmente no campo político e militar, ela está chegando ao fim? Será que todas essas transformações que nós estamos vivendo na contemporaneidade estão de fato colocando em xeque a hegemonia norte-americana? O que você acha sobre isso? Escreve aí no comentário, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Você escreve, eu respondo, a gente dialoga dessa forma. Que tal? Vamos fazer esse bate-bola? Então deixa aí o teu comentário acerca dessa questão, que eu prometo que eu respondo para você, tá? À medida em que os anos foram passando, ou seja, à medida em que essa tríade se formou, os anos 90 foram passando, inicia-se a era da globalização. E com a era da globalização surgem os chamados NPIs, ou seja, os novos países industrializados, pessoal. O que são NPIs? São países de industrialização tardia, de industrialização periférica, mas que, através do seu esforço, conseguiram fazer suas economias crescerem, ganharem tamanho, ganharem força e se tornaram atores bastante importantes na contemporaneidade. Então a gente pode usar como exemplo de NPIs, de novos países industrializados, a China, a Índia, o México, a Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, o Brasil, sim. Então assim, esses novos países industrializados, eles vêm engordar ainda mais essa multipolaridade econômica. Tudo bem? Entenda que o mundo está caminhando para a era da globalização. Ali nos anos 90 ela estava dando os seus primeiros passos, Então, os avanços no campo da tecnologia de informação, os avanços nos meios de comunicação e os avanços, as melhorias do meio de transporte, que se torna muito mais democrático, muito mais barato, capaz de carregar cada vez mais cargas entre os continentes, tudo isso faz com que a globalização ela vá se firmando como um movimento inevitável. E aí eu gostaria de provocar vocês com a seguinte questão. Os alunos que dominam esses conceitos, né, como globalização, como novos países industrializados, como blocos econômicos, que a gente vai falar numa nova aula aí, eles costumam ter mais facilidade nas questões de atualidades do vestibular. E eu te pergunto, você domina todos esses conceitos? Quais desses conceitos? Novos países industrializados, multipolaridade, globalização, tá? Por que não os BRICS+, que a gente vai citar daqui a pouquinho? Quais desses conceitos que aparecem direto nos textos sobre globalização você ainda não tem segurança? Deixa teu comentário aí para mim. Talvez eu faça uma aula sobre isso, tá? Muitos dos aprovados que estudaram comigo no passado, eles aplicaram esses conceitos. Veja, aprende de uma forma conceitual, domina o conceito, que na hora que você pega um texto interdisciplinar, um texto de caráter interpretativo, se você domina o conceito, fica muito mais fácil você descobrir qual é a alternativa correta, pessoal. Dominar os conceitos, por mais que as provas estejam mudando, né? Uma interdisciplinaridade cada vez maior, a cobrança de habilidades e competências que vão muito além da simples decoreba do conceito, mas veja, decorar os conceitos é uma forma fundamental de você se dar bem no vestibular. Por quê? Porque o mundo da era da globalização é um mundo em constante mudança, mudanças cada vez mais rápidas. É impossível a gente apreender tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Por exemplo, eu vou estudar atualidades. Perceba quantas notícias de atualidades acontecem todas as semanas. Uma vez por semana, abra um jornal, veja tudo o que está acontecendo. É muita informação, o mundo se tornou muito dinâmico, está mudando muito rápido. É impossível para um aluno como você, que está na pegada de estudos para o vestibular, no ritmo que você deve estar, é impossível você aprender isso de forma a não deixar nada passar. Agora, se você domina os conceitos fundamentais sobre geopolítica, sobre globalização, sobre todos os assuntos,
ir além desses assuntos, interpretar questões cotidianas, questões de atualidades, fica muito mais fácil. Os alunos que já passaram comigo sabem disso. Eu sempre ressalto com muita força essa importância dos conceitos para ele. Então fica esperto e se atente a isso, tá? Não se deixe levar pela modinha aí de esvaziamento dos conceitos que nós temos visto aí em muitas escolas, em muitos grupos educacionais. Não se deixe levar por isso. Os conceitos são sim fundamentais, eles podem te ajudar bastante, tudo bem? Uma outra tendência bastante forte que acontece dentro dessa ordem unimultipolar, associada à era da globalização, é o surgimento de grandes corporações transnacionais, pessoal. Através de um processo de fusão, através da formação de grandes conglomerados de empresas, multinacionais vão passando por diferentes processos de fusão, aquisição através de holdings, tá? Vão surgindo corporações transnacionais que atuam numa escala global e têm um poder econômico gigantesco. Diante do fortalecimento dessas grandes corporações transnacionais, como esses grandes grupos de grandes marcas de tecnologia, do setor de alimentos, do setor automobilístico, do setor de finanças que você está cansado de conhecer, diante do fortalecimento dessas grandes corporações, há um movimento sutil, mas importante, de enfraquecimento dos estados nacionais, pessoal. O Estado Nacional ele começa a perder força diante de um movimento de globalização, de diminuição da importância das barreiras geográficas, de diminuição das barreiras linguísticas, do fim das tarifas alfandegárias e o fim de qualquer tipo de restrição à livre circulação de capitais. Isso leva a um processo de enfraquecimento dos estados nacionais, sobretudo frente a essas grandes corporações que começam a forçar políticas públicas dentro dos estados em que elas têm interesse, para que o Estado se dobre aos seus interesses. Você já deve ter percebido isso, né? Grandes grupos, como, por exemplo, empresas de tecnologia, como empresas de alimentos, pressionando governos nacionais, né? Se associando a políticos, a deputados, a senadores, a congressistas, porque eu não estou citando o Brasil, estou citando um movimento global, tá? Para que esses coloquem em prática, para que esses revejam leis que beneficiam essas grandes corporações. É diante desse movimento que nós falamos que os estados nacionais eles estão vivendo um processo de enfraquecimento. E aí eu pergunto a vocês, será que os governos será que são hoje os governos de fato que controlam o mundo? Será que de fato são os estados nacionais os grandes protagonistas da geopolítica contemporânea? Ou será que se tornaram as grandes corporações? O que você acha sobre isso? Já parou para pensar? Será que os governos, né, representantes de estados nacionais legítimos, devidamente reconhecidos, são eles os grandes protagonistas da geopolítica global? Ou será que são os CEOs das grandes corporações que fazem com que os seus interesses estejam acima dos interesses dos estados? Esse é um bom ponto para se pensar. Voltando então à nossa questão, nós falávamos sobre os novos países industrializados, e aí, na sequência, sobre o enfraquecimento dos estados nacionais, tá? Dentro desses novos países industrializados, muito importante, surge um grupinho chamado BRICS, que é fundamental nas relações geopolíticas contemporâneas. Esse grupo, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, inicialmente, porque ele está vivendo um processo de expansão, ele se torna cada vez mais importante na geopolítica global. Por quê? Porque são economias emergentes, como os analistas costumam nos chamar, que têm se associado cada vez mais para se fortalecer mutuamente frente às economias centrais. Então nós podemos dizer que o mundo hoje vive sim uma espécie de cabo de guerra econômico entre os interesses dos países de economia central, os interesses dos países de industrialização pioneira, os interesses dos países da tríade de poder pós-Guerra Fria versus o interesse dos novos países industrializados, dentre os quais se destacam os BRICS+, que se formaram e vêm crescendo.
No ano passado nós tivemos a adesão de novos membros, né? É importante conhecer quem são esses novos membros, então ali a entrada dos países do Oriente Médio, dos países da África, inclusive essa semana está acontecendo a reunião dos BRICS no Brasil, né? Isso é importante de ser lembrado, e os BRICS eles têm vivido um processo de expansão muito importante. Além da expansão dos BRICS, que é muito importante, traz para o nosso lado, alinhando interesses econômicos, geopolíticos com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós temos que rever também uma outra questão. Os BRICS são importantes protagonistas no mercado internacional, no mercado internacional de commodities, então commodities agrícolas, commodities minerais, né, commodities energéticas. E por fim, mas não menos importante, foi criado o Banco dos BRICS. E o Banco dos BRICS ele foi criado para ajudar economias emergentes e muitos analistas dizem que esse banco veio para rivalizar com o já tradicional poder das instituições financeiras internacionais, o Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial. Então os BRICS ele traz um contraponto ao interesse daquelas instituições que normalmente trazem para os países emergentes e para os países pobres os interesses das nações da tríade, dos países de economia central, dos países norte-americanos, dos norte-americanos, dos europeus, do Japão, dos países de economia mais tradicional e mais desenvolvida. Agora, com o Banco dos BRICS, nós temos um banco próprio para emprestar dinheiro para que as nações desenvolvidas em desenvolvimento ou as nações mais pobres tenham saída para fugir um pouco do interesse dessas instituições internacionais tradicionais como o FMI e o BIRD. Tudo bem? Se vocês entenderam, pessoal, como funciona essa nova ordem mundial, por que ela é unimultipolar, quem é a tríade de poder da Guerra Fria, quem são os BRICS, quem são os NPIs, esse movimento de enfraquecimento dos estados e fortalecimento das corporações transnacionais, você vai entender algo fundamental para fazer a leitura do mundo contemporâneo. E eu já te adianto que na nossa próxima aula nós vamos aprofundar mais ainda uma estratégia muito boa para que você compreenda as relações internacionais na prova do vestibular. Eu vou trazer para você estratégias para que você consiga, diante de textos das mais variadas naturezas, tá? Dos mais variados autores, textos maiores, menores, mais diretos, mais indiretos, mais sutis ou não, para que você entenda, diante das informações que são te dadas, o calabouço que envolve as relações geopolíticas internacionais. Então fica ligado nas nossas aulas que em breve eu trago essa aula aqui onde a gente vai aprofundar esse conhecimento para compreender essas relações internacionais. Tudo bem? Pessoal, nessa aula é basicamente isso. Veja, é uma aula bastante rápida, mas muito informativa. De novo, eu vou fechar com vocês. Conceitos como nova ordem mundial, por que ela é unipolar, por que ela é multipolar, quem é a tríade de poder pós-Guerra Fria, quem são os novos países industrializados, quem são e qual o papel dos BRICS mais na economia e na geopolítica contemporânea, o que representa a criação dos bancos dos BRICS frente ao movimento econômico global e principalmente o que é a globalização, são conceitos fundamentais que podem e vão te ajudar muito na prova do vestibular. Gostou? Se gostou, deixa o seu curtir aí, não esquece de deixar o curtir, ajuda bastante a gente, ativa o sininho para você ser notificado sempre que surgir um novo vídeo no canal. Eu vou postar também ao longo da semana várias questões ligadas a esse tema, o tema dessa aula. Participe, responda, comente. Tiver dúvidas, manda mensagem pra gente. É isso, obrigado. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.